3, 2, 1. O convidado desta semana é presidente de uma equipe pessoense que já tem destaque nacional. Bicampeã brasileira 2015 e 2019 e chegou a participar ao longo desses 19 anos em 10 edições de uma competição nacional. Agora essa modalidade passa a migrar para uma outra modalidade. A equipe que antes atuava apenas no futebol americano, agora entra numa modalidade olímpica, flag football. E para falar um pouco mais desse esporte e das novidades aqui em João Pessoa, a gente fala com ele, José Edivaldo, conhecido como Pezão, que atua como presidente do João Pessoa Espectros. Pezão, prazer imenso estar aqui no Cidade Esporte. Obrigado por aceitar nosso convite. Obrigado. Eu também agradeço o convite para a gente poder falar um pouco da modalidade e conseguir trazer mais adeptos para o campo. Traduz para a gente, o que é o flag football? O flag football, simplesmente falando, seria o futebol americano sem o contato como recurso para parar uma jogada, né? No futebol americano, para parar uma jogada, a gente tem que derrubar a pessoa, porque senão ela continua correndo, né? Ou sai de campo. No flag football, substitui esse contato para derrubada com uma bandeirinha, que você destaca essa bandeira de um cinto que tem, e aí a jogada parou ali. Não é que não tenha contato, existem encontrões e esbarrões, é normal acontecer, mas o que acontece para a pausa intencional é destacar essa bandeira do cinto. Ela serve tanto e pode ser praticada para homens e mulheres? Homens e mulheres. E mulheres. Quantas pessoas jogam para a gente também entender essa diferença do futebol americano no quantitativo, nas viagens, substituições? No futebol americano, a gente tem 11 pessoas, pode substituir quantas vezes quiser. E quando a gente se inscreve no campeonato, tem que ter, se não me engano, são 40 pessoas no mínimo e está em campo 40 pessoas. No flag football, a gente tem 16 inscritos homens, mulheres a gente também tem. E dentro de campo são 10 pessoas. São 5 pessoas que estão em campo e 5 pessoas que estão do lado de fora de campo. E diante desse contexto, como é que vocês já projetam já para as Olimpíadas, os próximos momentos? Como eu já falo com as pessoas que fazem o futebol americano acontecer, a gente está vivendo uma transição tanto de qualidade do futebol americano, de qualidade dos jogos de futebol americano. A gente percebe que nesses últimos anos teve uma mudança nos times que estão indo para as finais, nos times que estão sendo campeões brasileiros, e com o flag football. O flag football ele tem uma vantagem imensa em relação ao custo, né? É bem mais barato você conseguir fazer funcionar um treino de flag football. No futebol americano, como tem um contato, precisa de proteção, essas proteções ainda são caras, né? Popularizou bastante, mas ainda são caras. Mas no flag football é o cinto com as bandeiras e uma chuteira. Você já consegue treinar, né? No futebol americano você consegue fazer sem equipamentos, mas na hora que você precisa iniciar treinos de contato, você precisa da proteção. Então começa a limitar aí. No flag football são 10 pessoas, no futebol americano 45, 55 pessoas. Me lembro de um time que nos treinos tinha até 70 pessoas no treino. Ótimos tempos esses, onde tinha muita rotação, conseguia treinar muito forte sempre todos os treinos. Mas no flag tem realmente esse acesso mais fácil, né? No futebol americano ele acaba se tornando mais democrático em que sentido, né? Não que o flag não seja democrático, mas o fato de no futebol americano ter posições diferentes, com funções bem distintas, permite que pessoas mais pesadas, pessoas mais altas e mais lentas, em comparação a posições mais rápidas, consigam participar também. Já no flag football é predominantemente velocidade e agilidade. E quando você consegue juntar isso com uma boa tática, uma boa estratégia, o time se torna imbatível, né? Para você hoje, como você jogou na edição do futebol americano 2015, 2019, hoje como presidente, eu sei que você tem vontade de voltar a jogar, né? Sim. Talvez diante até do próprio contexto. O que é que você acha que é mais importante? A velocidade, a técnica, a estratégia do jogo? Primeiro é a base, né? A base de tudo é a resistência ou o condicionamento físico, que tem vários aspectos, vários atributos. Agilidade, força, potência, precisão, que seria a galera que lança a bola, né? A posição que lança a bola. A bola é a mesma, né? Futebol americano. Isso. Estabilidade, vários componentes físicos são abordados, né? Então, a base é o mais importante, seria o condicionamento físico. Uhum. Conhecimento do jogo, você precisa saber quais são as regras para também não transgredir essas regras e acabar prejudicando seu time. E a parte tática, que utiliza o melhor possível esse condicionamento físico da equipe, né? Então, não existe, de fato, algo mais importante, mas existe uma sequência que você deve respeitar, um processo, né?
Qual a parte tática, digamos assim, até também da própria, para quem não conhece, e como o esporte torna-se olímpico já na edição de 2030, o objetivo é marcar o ponto, mas existe o touchdown, igual no futebol americano, o chute. Traz um pouco mais para quem não tem o tamanho de conhecimento que vocês têm. Sim. No futebol americano, a gente inicia a jogada com um kickoff, né? Eles chutam a bola do chão, ela passa o campo, o time recebe e vai um grupo bloqueando e outro grupo, uma pessoa com a bola correndo, né? No flag football, esse chute não existe, né? Existe o kickoff, né? Mas seria lançando a bola. Certo. Qual foi a outra coisa que você perguntou? A questão da estratégia com relação ao posicionamento. Para poder marcar os pontos, as regras básicas. Basicamente no futebol americano é uma guerra por território. Então você vai avançando aos poucos e cada vez que você ultrapassa uma linha preconizada, que seria o first down, você... Isso. Você pode tanto em uma jogada perder jardas e ficar mais distante do first down, como você pode ganhar algumas jardas e chegar mais próximo ao first down. Você tem 4 tentativas para chegar nesse first down, você ultrapassando esse first down, você ganha mais 4 tentativas para mais de 10 jardas. O que pode acontecer também em alguma jogada que você for mais eficiente, você pode conseguir correr o campo todo e fazer o touchdown, ou com um passe você passar desse first down também. Então não necessariamente você tem que ir até 10 jardas. Na primeira jogada você pode marcar, quanto na primeira jogada você também pode perder a bola. Da mesma maneira acontece no flag football, entendeu? Você tem as estratégias, as jogadas em que você vai ganhando território, onde você pode perder território, como você também pode marcar de primeira. Campo reduzido? Campo reduzido. Então menor que o campo de futebol. Exato. Isso é um fator muito importante também. É um esporte onde, além de não ser tão custoso, né, tão oneroso, você também consegue fazer em espaços menores. Até talvez, de repente, juntar os amigos e treinar, de repente, no espaço cultural. Uhum. Né? Não precisa ser grama especificamente, você consegue treinar em outro lugar. Pelo menos tecnicamente, você não precisa deixar de treinar por isso. Já no futebol americano, não. Você precisa de um campo para treinar, né? Então, se torna bem inclusivo nessa parte. Quer dizer que se a organização quiser fazer 4 jogos ao mesmo tempo para agilizar a tabela, dá para fazer. Ótimo. Inclusive, um torneio de flag football, dependendo da quantidade de times, consegue fazer em um dia só, ou no final de semana. No futebol americano, você passa aí 6 meses no campeonato, né? E o tempo do jogo? Do futebol americano? Sim. São 2h30, 2 horas. A gente tenta encurtar isso mais, né? Mas no flag é bem mais rápido, bem mais rápido. Como é no final de semana, acho que foram 6 equipes, a gente conseguiu finalizar em 2 dias, entendeu? Muito rápido. Bacana. E no que refere-se ao seguinte, o que é ser mais fácil? Ser presidente, tá acompanhando na parte de jogador, mas você vai responder isso já já. Tá. E a gente vai para um breve intervalo, na sequência tem mais Pezão aqui no Cidade Esporte. Voltamos com o Cidade Esporte. Ao nosso lado está o presidente do Flag Football, João Pessoa Espectro. Ele está falando desse esporte olímpico, que é uma novidade para 2030 e você já vai conhecendo em primeira mão aqui no Cidade Esporte. No bloco anterior, eu perguntei para você, Pezão, sobre a questão de administrar. Ser jogador ou hoje ser presidente. O que é que você prefere? Assim, eu tenho que ser bem justo nessa resposta que eu vou dar. Mas há 2 anos atrás, quando eu fui convidado para ser presidente do João Pessoa Espectros, eu fui muito claro que eu não conseguia dar a atenção que o time merecia, porque minha esposa estava grávida e eu queria dedicar esse primeiro tempo todo em casa, né? Até José, que é meu filho, se tornar mais independente, entre aspas, e a vida da minha esposa está mais fácil também. Então eu dou toda essa administração, todos os créditos e esse esforço ao pessoal que está no time. Tá? Então tudo que eles fizeram nesses 2 anos, mérito deles, tá? Mas comparado a administração com jogar, eu sempre vou escolher jogar. É tanto que se você me chamar para assistir um jogo de futebol americano, eu tenho pouquíssima empolgação, porque eu prefiro jogar. Eu não consigo ficar sentado só olhando. Então, o flag football, ele consegue abrir essa porta de novo aí. No futebol americano, eu já fiz 6 cirurgias por conta do futebol americano, 4 cirurgias por conta do futebol americano e uma lesão na lombar, mas sempre consegui me reabilitar, até agradecer a Carol, minha fisioterapeuta, sempre me ajudava a voltar. Importante isso, reconhecimento. Exato. E conseguia voltar a jogar, né? Mas o tempo vai passando, as responsabilidades vão aumentando, afinal de contas nós não somos profissionais, nós não jogamos, vivemos disso, nem para isso, então a gente precisa ter a nossa vida pessoal, né?
E como eu sou educador físico, eu trabalho com o corpo, então eu não posso estar lesionado. Eu tenho que estar demonstrando exercício, estar bem, dando aula. Então dá esse medo de voltar a jogar futebol americano, apesar de ter muita vontade também. E o flag football, ele abre essa porta, porque não tem esse contato como intenção, né? E acaba reduzindo o risco de lesão bastante. Então tenho essa vontade sim de voltar a jogar o flag football, né? Já comentei até com os meninos, rapaz, vai jogar flag, vamos voltar pro full pad, né? Full pad é a proteção completa. Sim. Aí eu disse, rapaz, eu morro de medo, véio, de voltar e me machucar de verdade, sabe? Como professor de educação física, eu te pergunto o seguinte, quais são os benefícios de se jogar flag football? Isso até é uma questão muito importante, então os pais que assistem isso e têm filhos pequenos, é uma oportunidade grande, né? A gente sempre se programa para colocar seletivas e abrir espaço para que a sociedade, no geral, possa participar, trazer seus filhos, porque é um esporte, porque assim, eu costumo dizer para todos os pais e todos os alunos que participam do CrossFit, por exemplo, que o esporte ele traz algumas coisas embutidas, você não precisa parar para ensinar. Então, frustração, como lidar com raiva, como lidar com derrota, como lidar com vitória, saber ganhar, saber perder, senso de equipe, trabalhar em equipe, ceder para que o outro ganhe, o outro ceder para que você ganhe, você entender que você não consegue jogar o flag football sozinho, e isso para qualquer coisa na vida, você não faz nada sozinho. Então tem muitos valores que o esporte, não flag em si, ele traz, sabe? E é justamente isso que eu sinto que a sociedade está perdendo um pouco. Então, o flag se torna mais uma oportunidade para você, pai e mãe, que tem o desejo que seu filho, de repente, saia um pouco das telas, né? Que a gente sabe que a gente não consegue mais brincar nas ruas como a gente brincava antigamente, e ter a oportunidade de ter um esporte onde seu filho vai ter todos esses benefícios para amadurecimento social, né? É muito importante. Fora os benefícios físicos, né? Então, para que eu me torne um bom atleta, eu tenho que treinar todos os dias, eu tenho que, de repente, fazer dieta, eu tenho que dormir melhor. E se eu faço tudo isso, traz muitos outros aspectos positivos na minha vida, como estar mais disposto em sala de aula, porque eu estou dormindo mais cedo. Eu consigo estar tendo um sono mais reparador, porque eu estou com uma alimentação melhor, né? Quando eu consigo agitar minha rotina em detrimento de um esporte, todo mundo ganha, né? Eu consigo dormir mais cedo, eu consigo ficar mais focado em alguma coisa, então eu consigo construir algo na minha vida em cima do esporte. Então, em relação a condicionamento físico tem, em relação à parte emocional tem, em relação a relações pessoais tem também. Só que um grande desafio para você educador físico também, nós educadores físicos, é o processo. Porque muitas pessoas elas estão tão acostumadas com recompensas muito rápidas, que para você conseguir uma recompensa em um esporte, você de repente precisa treinar 6 meses, vai para uma competição, ganhar e quando levantar a taça que você tem aquela recompensa. Mas muitas vezes as pessoas esquecem que todo o processo lhe deu várias recompensas, mas como a gente foca só em um objetivo, a gente acaba esquecendo isso. Então eu como treinador tenho que passar isso para os meus alunos, e vocês que têm a vontade de trazer os filhos de vocês para isso, entendam que o espectro não é só o futebol americano, só aquela raça, tal, ganhar e tal, não. A gente busca trazer esses valores também, para que se tornem, a gente entregue, devolva para a sociedade que a sociedade dá para a gente, né? Pessoas educadas, gentis, perseverantes, consistentes no que fazem, sabe? Vou fazer uma pergunta, mas vou deixar para você responder depois do intervalo. Tá. Então, o flag, de uma maneira recreativa, seria aquele barra-bandeira, aquele pega-pega? Fica aí. Tá. Daqui a pouco, depois do intervalo, você vai saber mais aqui no Cidade Esporte. Voltamos com o Cidade Esporte e no bloco anterior eu trouxe um olhar recreativo de educador físico para um outro educador físico. O pega-pega, barra-bandeira, de forma Lúdica, pré-desportiva, pode ser um impulso para a gente descobrir novos talentos pro flag football? Sim, com certeza. Essa é uma pergunta muito boa porque ela abrange em todas as áreas, se você parar para perceber. Por exemplo, teve aquele embate musculação e crossfit. Sim. Né? Mas eu sou educador físico, então eu tenho 2 ferramentas para trabalhar. Não é que um é melhor que o outro, a gente consegue usar ela para objetivos diferentes, né? Então eu acho que está faltando isso no geral, mas voltando para o assunto. Até para escola também trabalha isso. Com certeza. Nos Estados Unidos, inclusive, eles estão implantando o CrossFit na grade curricular dos alunos, porque justamente para combater esse sedentarismo, né? Se deixar livre
para eles fazerem como quiserem, eles não estão fazendo, então vamos adicionar na grade curricular, porque no longo prazo a saúde ganha, né? Então, se eu previno, é mais barato do que eu gastar Com certeza. remediando. Mas em relação ao pega-pega, em relação ao flag, nos Estados Unidos, porque veio de lá isso, né? O flag football ele é utilizado para crianças. Com basicamente as mesmas regras de futebol americano, eu consigo introduzir de uma forma menos perigosa, vamos dizer assim, para o aluno. Então, se uma criança quer jogar flag football, o pai não precisa ficar preocupado que ele vai levar uma capacetada, né? Mas na parte raiz, que muita gente sente falta disso, né? Da capacetada, do contato físico, o cara levantando as pernas depois de uma capacetada. Mas a gente sabe que no longo prazo, não é todo mundo que tem condição de arcar com a prevenção ou reabilitação disso, né? Tem pessoas que se machucam gravemente e financeiramente não conseguem pagar uma reabilitação, ou de repente precisa trabalhar com aquilo e não consegue mais trabalhar por conta do machucado. Mas em relação ao que eu falei sobre como utilizar essas ferramentas, já imaginou se toda escola, por menor que seja, que não tenha uma quadra, um centro poliesportivo em alguma escola, consegue aplicar o flag football porque ele não precisa de tanto espaço, não precisa de tantas pessoas. Então, assim como o pega-pega ou barra-bandeira, o flag football pode ser adicionado para trabalhar todas aquelas questões que eu falei com vocês sobre relação pessoal, sobre lidar com frustração, lidar com derrota, lidar com a raiva que dá muitas vezes, que a gente sabe que esses sentimentos vêm, mas a criança precisa saber lidar com isso, né? E o flag, como ferramenta de introdução ao esporte, é muito importante. Muito importante. A pergunta ficou no ar, viu, professor de educação física, de escola pública em especial, de repente você não tem uma quadra como ele colocou, mas tem uma área de lazer grande, pega aquela fitazinha adesiva, não, fita adesiva não, aquela fita de cetim, Sim. Amarra lá, dá um jeitinho, prende. Cone também. Conezinho de plástico nos cantos. Que é fácil, toda escola Muito tem. fácil. E dá para fazer essa brincadeira e já introduzir pro flag. Não tem 10 crianças, dá para treinar só ataque e só defesa. Não precisa treinar ataque contra defesa, dá para treinar separado. Então, tem muitas formas, né? Falta realmente a vontade de fazer assim, às vezes, né? Ou a ferramenta. A gente sabe que o professor passa por muito desafio, Sim. Né? Mas que o flag football vem para meio que facilitar isso, né? Menos recurso, o espaço livre, é só treinar. Só criatividade. É. Prefere qual? Futebol de campo, flag ou futebol americano? Eu, quando era mais novo, eu joguei no Botafogo da Paraíba, com o Zaqueu, o Washington Lobo na época, e gostava muito, né? Eu acho que eu tinha uns 11 anos, veio o Lyon da França pra cá, a gente jogou contra eles, foi 1-1 lá no Almedão. Gostava pra caramba, mas o futebol americano realmente me pegou. Passei muito tempo da minha vida jogando, né? Se eu não me engano, foram 14 anos jogando e mais 3 anos agora nos bastidores, né? Mas futebol americano. Futebol americano? Qual time tu torce? Como eu te falei, eu não gosto de assistir. Não gosto de assistir, mas o meu time que eu tenho, meu time como torcedor, vamos dizer assim, é o Chicago Bears. Eles, em 2006, eu assisti um jogo de Chicago Bears versus Cardinals. E aí tinha um jogador, Devin Hester. O Bears estava perdendo de 20-17. Não, era 20-15. Acho que era 20-15. E aí o Bears precisava do touchdown, né? Faltava pouco tempo, teve um punt. Hester recebeu e ele conseguiu passar por todo mundo morto e cansado no último quarto. Disse, cara, eu preciso saber quem é esse cara. Eu botei no YouTube Devin Hester e o cara foi assim, a dinastia do retorno de futebol americano. Ele era um monstro, né? Então na faculdade ele já era muito bom, na NFL ele era muito bom. Então por esse esforço, né? Por essa virada eu acabei me identificando com o time. E aí torço pro time até hoje, mas ele não tem dado tanta felicidade, né? Cara, eu tenho um negócio parecido com isso aí, que é com o Chicago Bulls no basquete, cara. Mas a minha época, Scottie Pippen, Jordan, né? E depois quando eu vou assistir jogo de basquete, cara, não tem mais. Cadê o Chicago Bulls? Morreu, foi? Se apagou. Realmente tem essa coisa que marca a gente. Sim. É bem interessante isso. E você teve na época no caso do futebol americano, nessas duas edições, era ainda Botafogo Spectros, né? Teve uma época que a gente foi Botafogo Spectros, mas faz tempo, não foi nessas últimas edições, não. Né? Não, faz bastante tempo. E fizeram bastante sucesso. Eu lembro que vocês começaram a treinar ainda na praia também, depois foi para Maravilha, Sim. O campo da Graça, teve também o do Exército. Teve o grupamento de engenharia, teve o Ministério da Agricultura aqui também. A gente sempre tem, né, o contato de alguém, conhece alguém que a gente tenta arrumar um campo e tal, porque, como eu te falei, o Spectros, a gente recebe ajuda do governo há muito tempo, né, Secretaria de Esporte. Federal também, né? Também. Inclusive, a gente tá esperando uma emenda federal
né? Não exclusivamente para o Spectros, mas que o Spectros pode ser contemplado com isso também. Mas... Porque o esporte se tornou olímpico. Exato. Entendi. Então, a associação Spectros em si tem o futebol americano e tem o flag. E a gente pode direcionar isso e, de repente, investir no flag com a intenção de ter, já imaginou, representantes do Spectros nas Olimpíadas? Uma coisa que saiu da praia, em 2006, no intervalo de 16 anos, tem um cara nas Olimpíadas do Spectros. Então, eu acho bem interessante. 19 anos, não 16. 19 anos nas Olimpíadas. Fico imaginando isso, seria muito bacana. Isso é bacana mesmo. Mas então, vai fluir lado a lado. Isso. Essas duas modalidades. Exato. A gente não pode também esquecer quem trouxe o flag até aqui, né? Eu sempre falo disso. O futebol americano, ele trouxe muita alegria para o pessoense. A gente, em 2015, colocou 7.500 pessoas no Almedão. Foi uma festa bonita demais. Mais do que muitos jogos do Campeonato Paraibano de Exato. Futebol. Enorme, enorme. Foi muito legal. E o futebol americano tem uma característica bacana, porque o fato de ter começado em grupo, em família e tal, fez com que viessem os pais, as mães, os irmãos, os sobrinhos, os filhos dos atletas. E eles tornam a arquibancada atípica, né? Não é só os homens que vão e muita gente, não, é a arquibancada mais tranquila, vamos dizer assim. Isso é bacana. E aí consegue trazer bastante sempre para campo também. Pezão, só pra gente finalizar, eu quero saber de você o seguinte: quem quiser conhecer mais do flag, futebol, Spectro, João Pessoa, comprar a camisa de vocês, saber mais da modalidade, do teu trabalho, como é que faz? Tem algum arroba, tem um telefone de contato? Existe o arroba JP Spectros, que é o Instagram do time. Existem as seletivas, existem os avisos que saem no Instagram do time. E como eu falei um tempinho atrás, na entrevista, os pais que têm interesse de colocar seus filhos para participar, não precisa ser só criança, pode ser pré-adolescente, adolescente, até os adultos. A gente tem um time de adultos hoje, né? Tem alguns jogadores de 18 anos que jogam, 20 e poucos anos que jogam, e jogadores de 37 anos, que é o caso de Rafael Jonatas. Ele jogou futebol americano por muito tempo comigo e agora está no flag. Então, independente da idade, consegue jogar junto. E quem quiser realmente fazer parte, é só ficar de olho na página da gente, que sempre está saindo os avisos e os convites. Está aparecendo aí no rodapé da tela. Pezão, mais uma vez, muito obrigado. Valeu, sucesso para obrigado. você. E fica o espaço aberto para suas considerações finais. Eu queria, na verdade, citar, vou até pegar aqui e deixar anotado, as pessoas e os atletas que fazem o flag football especificamente, porque eu vim assistir aqui, como eu falei, no começo eu não podia tanto, por conta que eu estava mais focado em casa com meu filho e minha esposa, mas eu vim na Taça Paraíba agora e eu vi a dedicação e o entrosamento da equipe de flag football e eu fiquei muito feliz pelo que eu vi, porque eu estou no time há 19 anos, então é bom você ver que ficou na mão de boas pessoas, né? Você vê o trabalho que você fez sendo herdado por pessoas que têm vontade de colocar isso para frente, né? É muito triste quando começa uma associação, instituição, aquela coisa boa e se acaba, some. É bom que outras pessoas também possam colher esses frutos. Como são poucas pessoas, eu queria citar nome por nome, mas é muito rápido. Sara, Laiana, Tainá, Mari Borba, Duda, Mari Costa, Clarice, Nina, Ana, Ediara, Bárbara, Marília, Camila, Rejane, Maria e Tainá. Essas são as meninas. E os meninos? Rafael, Coutinho, Genil, Fonseca, Fernando, Ridan, Luan, Felipe, Anderson, Albuquerque, Ramon, Rafael Jonatas, Thales, João Augusto e Arranha Campelo. Agradecer a vocês pelo trabalho que vocês estão fazendo. É muito bacana ver que existe essa alegria ainda no time e pessoas querendo perpetuar esse trabalho que a gente vem fazendo há tanto tempo, né? Mas talvez eu volte a jogar ainda aí com vocês, de repente. Tá certo, então. Tá aí, mais uma vez, obrigado, José Edivaldo, conhecido como Pezão. Tá que nem é um pé tão grande assim não, viu? Mas, enfim, pegou o apelido, tá valendo. Bem, na próxima semana estaremos juntos nesse mesmo canal 50.1 da sua TV, bem como no YouTube, TV Cidade João Pessoa. E você também pode saber mais no Instagram, TV Cidade JP. E compartilha, comenta aí o que é que você achou tanto dessa entrevista quanto de outras. A todos vocês, o nosso muito obrigado, um abraço e bola pra frente. Tchau!